Olá a todos. Agradeço pela presença de todos que estão aqui conosco. Estamos chegando a 40 pessoas, estamos online no YouTube, ao vivo. Gostaria de agradecer a presença de cada um que está por aqui. Tadeu, a gente já está com o Rômulo? Eu acho que ele deve estar se conectando. Deve ter tido Oi, algum oi. imprevisto, mas. Agora sim. Oi, Tudo bem, Rômulo. Bem? tudo bem, e você? Tô ótimo. Bem, vamos dar um início agora ao à nossa fala aqui. A gente programou fazer uma fala de 2 horas. É, todos estão me escutando? Tudo certo? Tudo certo. Certo, Tudo tá ótimo. certo. Sim. Bem, a gente fez uma programação, na verdade, de 1 hora e meia, mais perguntas, né? A ideia é a gente dar início agora com essa apresentação, como eu estou fazendo. No nosso chat, a gente deixou descrito como acessar a tradução simultânea, caso alguém precise. E a gente começaria pela fala de Eduardo e depois a do Rômulo, que eu vou já apresentar os dois. E depois a gente apresenta um pouco sobre a oportunidade que a gente quer falar bastante, que é o desafio Bioinovação Amazônia. E iremos para as perguntas para nós três, né? Bem, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui os nossos convidados. O Eduardo Brandizio é professor titular de antropologia, diretor do Centro para Análise de Paisagens Socioecológicas e co-diretor executivo do Ostrom Workshop da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Ele é professor também externo do Programa de Sociedade e Ambiente da Universidade de Campinas, da Unicamp. Nas últimas 4 décadas, Brundizio dedica-se a manter um programa de pesquisa com comunidades rurais e urbanas em diversas áreas da Amazônia, voltado para entender e responder às transformações socioambientais e desafios de governança na região. Ele atuou como co-presidente do relatório de avaliação global da Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, o qual serviu como base para os objetivos da ONU, né, 2030, da Convenção das Nações Unidas. E é membro eleito da Academia Americana de Artes e Ciências e da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, além de membro internacional da Academia Francesa de Agricultura. Foi agraciado com o Volvo Environmental Prize em 2023 e o Tyler Prize, conhecido comumente como Nobel do Meio Ambiente, em 2025. Então, seja bem-vindo, Eduardo. A gente também está aqui com o Rômulo. O Rômulo é o diretor de pesquisas avançadas da Natura, engenheiro de materiais de formação e pós-graduado em gestão de inovação pelo MIT. Está na Natura há mais de 20 anos, tendo atuado em diversas áreas de P&D, antes de se juntar à Natura. Teve passagens em empresas de consumo como Avon e Unilever. Curioso pela natureza, inquieto, amante de tecnologia e cada vez mais apaixonado pela vida e pela crença de um mundo melhor. Como diretor da área de Ciência e Tecnologia da Natura, tem a missão de unir a ciência e natureza para construir caminhos viáveis de regeneração e geração de impacto positivo, apoiado por uma equipe de pesquisadores que produz ciência de ponta com DNA brasileiro. Seja bem-vindo também, Rômulo. Eu me puse mi crema porque no tuve tiempo. Acho que a gente pode dar início aqui à apresentação de Eduardo. Fica à vontade, Eduardo, de compartilhar. Depois a gente passa para o Romulo. Bom dia a todos e todas. Uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer primeiro a
o Paulo, a Kaline, e o Idesan. Non, mais je pense qu'on est censé avoir la translation, mais on n'a pas la translation. Tudo bem? I'm just sorting out the translation and now it's working. Please try again. Bom, de novo, prazer estar aqui com vocês. Gostaria primeiro de agradecer o convite feito pelo Paulo e pela Kaline, né, pelo IDESAN. Também parabenizar o IDESAN pela iniciativa e também de compartilhar aqui esse painel com o Rômulo. É um grande prazer conhecer e estar aqui junto em pessoa. Eu, desde contactado pelo Paulo e pela Kaline, fiquei pensando como podia contribuir para essa discussão e o que vou tentar fazer brevemente aqui, de maneira bem breve, é um pouco da contextualização histórica, né, do que a gente chama de bioinovação, de bioeconomia, de sociobioeconomia hoje na região. Eu acho que é importante a gente ter essa perspectiva, né, da onde vem esse processo, quais foram os processos que chegaram, que nos levaram até aqui, e um pouco olhar também para a experiência no chão, onde eu tenho trabalhado com comunidades rurais e também, em particular, explorar um pouquinho o caso do açaí, que eu acho que é um caso talvez mais emblemático, né, de bioeconomia, de bioinovação na Amazônia, também com seus problemas e seus desafios. É uma apresentação breve, histórica, então tem muitas partes que eu vou passar de maneira um pouco breve. Espero que a gente tenha tempo para discussão. Não vou ter tempo de explorar todos os slides em detalhe, mas espero que proveja aí subsídios para o painel como um todo. Essa apresentação ela é informada por esses projetos mais recentes que eu tenho participado, inclusive o da Biosfera aqui no canto direito abaixo, a Kaline estava bastante envolvida com esse projeto. São projetos com comunidades pesqueiras, projetos com cooperativas, o projeto Enlaces, no Amazonas, no Pará. Recentemente terminamos o projeto Agentes, que era para documentar, vou mostrar um pouco iniciativas locais, sustentabilidade, bioinovação, e o projeto da Reserva da Biosfera. Eu trabalho em várias regiões da Amazônia, bastante conectado com comunidades, cooperativas, associações, aqui só para ilustrar um pouco de onde vem essa reflexão, né, nesse processo aí de algumas décadas de trabalho aí, na região. Então, só para dar uma ilustrada nisso. Então, o primeiro ponto que eu quero fazer é contextualizar um pouco, né, o que a gente chama de bioinovação, bioeconomia, no processo regional de transformação e desenvolvimento regional. Tem muitas maneiras da gente pensar nesse processo. Aqui é uma leitura onde tem no gráfico de cima aí a trajetória de desmatamento na região e no gráfico de baixo aqui nós temos grandes períodos e ideias e visões de desenvolvimento que vem transformando a Amazônia nesses últimos 50 e tantos anos, né? Então aqui a gente classifica uma visão, né, do que a gente chama do desenvolvimentismo de Estado, né, que começou no meio dos anos 60 e que até hoje tem sua influência na Amazônia. A gente vê uma grande transformação já no começo dos anos 90, né, que ficou chamada do movimento socioambientalista, né, onde você começa a olhar para as populações, para o conhecimento local, para a governança local, territorial, e mais recentemente, nos últimos 15, 20 anos, um processo que a gente chama de um desenvolvimento de mercado, uma conservação e sustentabilidade de mercado. Agora, se a gente pensar no processo de bioinovação, do aproveitamento e da transformação dos recursos locais, eu acho que a gente tem que voltar para os anos 70, pelo menos, né, onde você tem, não só na Amazônia, mas em várias partes do mundo, um processo de bioprospecção. A ideia que vem muito da área da economia, da botânica econômica, de buscar novos cultivos
E regiões como a Amazônia, por exemplo, foram alvos de muitos trabalhos buscando identificar cultivos, variedades locais, né, sistemas agrícolas locais como promissores para expansão. Então, você tem primeiro esse processo de buscar né, cultivos e variedades novas nessa região, né, com claro interesse econômico, interesse de expansão. Tem um processo muito importante que eu acho que a gente fala muito pouco hoje, porque tem lições muito importantes que vieram desse período, do final dos anos 80 até os anos 90. Houve uma onda muito grande de bioprospecção voltada à área e promessas de novos né, farmacêuticos. E também cosméticos começa nessa área. Esse período é muito importante porque, principalmente na área farmacêutica, ele foi iniciado, ele veio na onda da reconhecimento, né, e valorização do conhecimento indígena e local, e veio num processo assim como uma promessa para transformar esse conhecimento em medicamentos e produtos e princípios ativos de alto valor. Isso gerou uma onda de projetos na Amazônia, em vários países da Amazônia, e por toda a região tropical do mundo. Na verdade, são dezenas de projetos que começaram com essa ideia de bioprospecção, né, e valorização e apropriação também do conhecimento local. E esses projetos, quase na sua maioria, todos falharam e que deixaram muitas cicatrizes para trás, com questões de propriedade intelectual, com questões de apropriação e com questões também de divisão entre comunidades, entre grupos que começavam a disputar a propriedade intelectual de conhecimentos que, na verdade, são ancestrais e coletivos. Esse processo é bastante importante, a gente quase não fala, né, das lições do período de bioprospecção farmacêutica que levou a tantos problemas e algumas promessas também. Mas eu acho que tem muitas lições desse período que são importantes. Um outro processo que a gente tende a não, eu acho, valorizar tanto as lições desse processo, desses períodos, desses esforços, foram logo no começo, no meio dos anos 90, você tem iniciativas estaduais bastante fortes, na verdade. Na época, eu lembro bastante no Amapá, teve um investimento grande em bioinovação, muitas pequenas indústrias que depois foram, na verdade, descontinuadas em governos futuros. O mesmo acontece com o Acre, no período do governo da Floresta, onde também houve investimento em bioinovação. Aliás, várias tecnologias ligadas àquele período, principalmente na transformação da borracha e outros produtos, foram, na verdade, transferidos. E hoje, então, você vê essa transferência do conhecimento daquela época em várias partes da Amazônia, mas também foi um processo, né, que teve seu ápice e depois uma descontinuidade e a sua própria transformação, né, com as suas próprias lições. No começo dos anos 2000, e aqui eu estou aproveitando, né, para reconhecer o papel da Natura e o modelo que a Natura trouxe de parceria com comunidades e cooperativas, também ajudou a alavancar várias cooperativas locais, né, voltado para a identificação de insumos e produtos, né, principalmente para a área de cosméticos e higiene e relacionados. Esse processo também coincide com um período de expansão nacional do mercado de frutos e óleos e o período de expansão de cooperativas e microindústrias, né, que hoje a gente ainda vê na região. E todo esse processo hoje tende a ser, né, encapsulado nesses grandes guarda-chuvas que a gente fala da bioeconomia e da sociobioeconomia, nessa diferenciação que avançou nos últimos anos para diferenciar a sociobioeconomia, que é, né, ancorada em conhecimento, em governança, em sistemas de sociobiodiversidade local, da bioeconomia convencional, da bioeconomia ligada ao setor de energia, e setor de produção, enfim. Então, é um pouco de uma contextualização histórica muito rápida para a gente entender que essa história vem de décadas, né? E é um processo de amadurecimento, de falhas, de aprendizagens que ainda está em andamento. Mas o ponto aqui é que é fundamental a gente olhar as lições dessa história.
Nesse período, e aqui eu estou mostrando um gráfico que a gente fez do projeto Agentes e um mapa aqui à esquerda. Cada ponto desse foram iniciativas que nós identificamos durante esses últimos, aí, principalmente 50 anos. E são iniciativas locais de transformação de sistema de produção, de criação de indústrias, uma série de iniciativas que avançaram também nesse período, principalmente depois dos anos 2000, e coincidindo com o avanço de desmatamento, você tem essas reações locais, né, que hoje a gente vê por toda a região. E aí você tem uma série de experiências, né, com entusiasmos e depois frustrações, projetos pilotos que não vão para frente, mas também a expansão, né, de alianças, de parcerias, o aprendizado com o processo de governança, uma série de processos que hoje são subjacentes aos avanços que a gente vê na sociobioeconomia e na área de bioinovação. Então, no projeto Agentes, por exemplo, nós documentamos mais de 200 tipos de iniciativas que estão na região, que estão por trás da cortina de fumaça, assim, que muitas vezes são invisíveis, que a gente não vê, mas que estão por toda a região, que incluem sistemas de produção, manejo, restauração e também iniciativas de transformação e agregação de valor, né, que hoje vem tomando mais impulso, como parte dessa história. Então, aqui são exemplos dessas iniciativas que vocês conhecem bem da região, né? Por toda a região a gente vê esses esforços que muitas vezes não são valorizados, mas que estão fazendo a diferença local, que estão, né, mantendo as pessoas nas comunidades, trazendo melhor desenvolvimento, dando oportunidade para jovens e agregando valor perto das áreas de produção, né? Entre essas são a expansão de cooperativas. Aqui a Natura né, tem um papel importante também como parceria de várias cooperativas, uma parceira que, na nossa experiência, as cooperativas consideram bastante sólido também, né? Então, esse esforço, principalmente depois dos anos 2000, de enfocar na agregação de valor, não só no sistema de produção, né, como era muito a ênfase nos anos 90. Isso tanto, né, cooperativas têm emergido, então ações coletivas aí de pequena e média escala, como microempresas e microindústrias individuais, familiares, a gente acha por toda a região esses exemplos, né, que são bastante assim, né, que realmente tentam mostrar um caminho diferente do caminho da região. Agora, qual que é o retrato regional hoje de bioinovação e transformação da região? Esse é um artigo muito recente, saiu há poucas semanas, né, do Diego Brandão e uma equipe grande aí do painel da Amazônia e outros colegas. Eu achei muito interessante porque eles foram capazes de agregar dados, né, de uma série de fontes para dar uma fotografia regional, né, de bioindústrias, de bioinovação na região e dar uma fotografia bastante sóbria. Eles foi identificado nesse estudo, né, menos de 200 biofábricas, né, pelo menos aquelas formalizadas, em 72 municípios. Agora, o que chama atenção nessa fotografia, e aí eu acho que, né, traz elementos para valorizar essa iniciativa do IDESAN e outras, é a alta concentração, né, dessas bioindústrias. São extremamente concentradas em torno de algumas capitais, né, e cidades maiores regionais ou cidades próximas de regionais, como Castanhal, Benevides, Igarapé-Mirim, Igarapé-Açu também. Mas essa alta concentração também, eu acho que mostra uma fotografia, de certa maneira, né, revela a situação e a falta de apoio, a falta de incentivo para o crescimento de bioindústria nas regiões. A grande maioria dos municípios não transforma nada, não agrega valor. Eu acompanhando a economia do açaí nos últimos anos, conheço vários municípios onde se passa uma economia milionária do açaí sem agregar um centavo de valor ao nível do município e, portanto, não agregando imposto, não trazendo empregos, né? Aonde as biofábricas estão presentes, você vê uma correlação
positiva com o produto interno municipal, né? E vale lembrar aqui a importância de lembrar que a grande parte dos municípios da Amazônia são insolventes financeiramente, né? Então, a importância de uma economia, de uma visão de desenvolvimento voltado para a agregação de valor a nível local. Porém, não sabemos quantas operam informalmente, que eu acho que também deve ser um número tão grande quanto, né? A maioria dessas indústrias tem tecnologia de baixa intensidade, mas também é importante porque elas estão adequadas a, né, condições locais. E também sabemos poucos, para algumas indústrias um pouco mais, como açaí, talvez um maior empregador rural e urbano na região, mas a contribuição para emprego formal e informal também pouco conhecida. Então, isso dá um retrato, assim, eu acho, da realidade local, né, da bioindústria e as necessidades, né, os grandes gargalos que a gente vê representados nesses dados. A maior parte dessas indústrias, com algumas exceções, são voltadas para alimentos e, na verdade, são voltados só para a primeira, segunda transformação do alimento, aquela transformação mais básica de polpa, ou óleos e outras preparações, onde vocês vão ver no exemplo do açaí, na verdade, a agregação maior de valor se faz fora da região, né? Às vezes com produto primeiramente processado na região, mas é exportado para futuros processamentos. O que a gente aprendeu no caso do projeto Agentes, dessa análise, né, de centenas de iniciativas, né, de ver quais iniciativas estão avançando, estão dando certo. Isso inclui iniciativas que combinam melhoria no sistema de produção, processamento, melhoria da governança local, e nós fizemos uma análise tentando ver, de acordo com os objetivos dessas iniciativas, quais que estão alcançando os seus, né, resultados que eles consideram positivos. E é interessante, o que a gente vê que mostra naquelas iniciativas que sucedem bem, eu acho que aqui tem lições importantes para programas novos na região, aquelas que têm liderança e protagonismo local, que os objetivos são definidos localmente, não por gente de fora, e que valorizam o conhecimento local, tendem a suceder, porque as pessoas realmente se engajam e se dedicam, né, como um projeto próprio da sua comunidade, da sua cooperativa, da sua associação. Uma outra lição que a gente viu, né, diferente de projetos que começaram, por exemplo, nos anos 90, que voltava muito para melhorar a produção, sustentabilidade da produção, mas esquecia a parte de governança, a parte de mercado, é que os projetos que sucedem mais hoje, a gente vê que integram a parte da produção, integram preocupação com governança, com associativismo, com governança territorial e mercado de processamento. Quando se integra esses três, você vê que tende a ter um sucesso maior né, continuar a avançar ao longo do tempo. Capacitação em gestão e administração. Quem investe, as cooperativas, as associações, as iniciativas que investem em gestão, tendem a passar os momentos mais difíceis e vencer os momentos mais difíceis. Parcerias com diversos setores, como é nessa chamada agora, chamando para formar projetos de parcerias. Isso faz toda a diferença. E não é só parceria, são parcerias a várias escalas, parcerias com outras associações, comunidades, parcerias com o setor privado, parceria com ONGs, com universidades e diversos níveis de governo. Duas outras coisas que foram importantes o que a gente aprende dessas lições e dessas iniciativas todas. Gargalo logístico de mercado. Tende a ser um dos elos mais fracos dessas, mesmo das mais bem-sucedidas. Quando você tem um gargalo logístico de mercado, os ganhos que se faz na produção, o que se faz, né, em produzir bons produtos com mercados grandes são perdidos no custo de mercado, de logística, de transporte e assim por diante. Enfim, uma série de características que a gente vê, né, são importantes para que essas iniciativas avancem e consigam enfrentar momentos difíceis, né, quando eles aparecem, e estão sempre se reinventando.
Não existe uma fórmula só, existe uma forma de governança adaptativa que né, enfrenta os momentos que a região passa, que são, né, muitos e crescentemente desafiadores. Eu vou dar um exemplo breve aqui do açaí, muito breve mesmo, né? Porque eu acho que ele tende a ensinar a gente um pouco, né, dos sucessos e das limitações de agregação e de bioinovação na região. O açaí, ele se intensifica realmente na Amazônia nos anos 80, não só nos anos 90 e 2000, como é normalmente falado. Ele realmente começa a se intensificar, principalmente no leste da Amazônia, com a demanda do mercado urbano regional, com a migração, crescimento das cidades, né, a preferência por comidas, né, culturalmente importantes e pelo baixo custo. Ele sempre foi um alimento que cresceu, expandiu na região primeiro como um alimento de baixo custo para a população de baixa renda urbana e rural. Isso levou a resposta, né, principalmente da agricultores e produtores ribeirinhos nos anos 80, 90, e daí ele se expande para a terra firme, para outras áreas, uma resposta já muito forte nos anos 80, onde começa uma intensificação, começa uma expansão do açaí, né, provendo esse mercado urbano, esse crescente mercado urbano, e progressivamente leva para a expansão para praticamente todos os municípios da região, quando estava nos anos 80 concentrado nos municípios do Delta e do Estuário do Amazonas, em torno de 40 a 60 municípios daquela região que concentravam essa produção nos anos 80, começo dos anos 90, e depois se expande para a Amazônia como um todo, e, é claro, o processo de industrialização né, que vem. E o açaí é interessante porque a gente tem muitas lições de ver como que um produto regional, produto do conhecimento regional de manejo, de intensificação, de produção, né, ele vai ganhando novos mercados, né, a partir da sua associação, não só com vários produtos e com a transformação de vários produtos, mas com a associação com diferentes valores, narrativas e símbolos que, eventualmente, como eu vou falar brevemente, acabam sendo o grande agregador de valor nos produtos de açaí, mais do que, muitas vezes, a própria materialidade, os próprios produtos, os próprios princípios ativos de açaí. Mas aqui é para falar que, num processo de bioinovação, de expansão, de valorização de conhecimento, indústrias e biodiversidade local, não é só a transformação industrial que vai trazer valor, que vai valorizar esses produtos. É o processo, quem controla as narrativas, quem controla os valores, quem controla as ideias que são associadas a esses produtos, é onde vão se tendo também controle da agregação de valor ao longo do tempo. Eu não vou explorar essa figura aqui complexa, mas eu acho que é para dar uma ideia que nós temos fases de expansão, e com fases de expansão você tem diferentes valores, narrativas, ideias, para alcançar consumidores diferentes e com apelos diferentes. E isso faz uma diferença enorme no valor que é agregado e quem agrega esse valor a um determinado produto. Né? Como eu disse aqui, repetindo anteriormente, esse processo levou a uma expansão regional, uma expansão, uma grande transformação de uso da terra, uma reversão de desmatamento em muitas áreas, uma promoção de restauração, mas também o crescimento de monoculturas, que ainda representam uma fração pequena de toda a produção do açaí. Ela realmente depende do pequeno produtor, do produtor ribeirinho, na sua grande parte, mas ela mostra um caminho onde, né, o que começou localmente, começou sem intervenções, foi uma resposta de produtores locais a demandas de mercado, intensificando a produção conforme o conhecimento local, o que não é geralmente reconhecido quando se fala do açaí, né? Ainda se trata muito como um sistema extrativista, quando é um sistema, na verdade, bastante intensivo, só que não transforma a floresta necessariamente naquilo que a gente reconhece como uma agricultura intensiva. Mas, enfim, é uma história de expansão, de escalar, né, de escalamento de iniciativas e respostas locais que hoje transformam a região como um todo. Eu, desde os anos 90, mantenho uma coleção de produtos de açaí
que hoje tem cerca de 350 diferentes produtos, de todos os tipos de produtos. E a gente vem estudando essa coleção como uma maneira de entender, né, como que a transformação, quais são as bioinovações e o que isso representa para a agregação de valor e para a população que produz, e para os municípios que produz açaí. Eu não posso falar muito dessa coleção, já fiz algumas exposições, estou preparando uma nova exposição agora, né, para falar, através dessa expansão do açaí, a história da Amazônia e o papel das famílias produtoras, das famílias ribeirinhas, que estão na base dessa economia que hoje é uma economia global, mas que proporcionalmente não se beneficiam, né, como proporcional à escala que essa economia ganhou. Então, aqui é desculpa, o slide está em inglês aqui, eu não tive tempo de traduzir esses slides, mas é aqui uma figura onde você tem aqui o açaí, né? Do lado esquerdo você tem todos os diferentes tipos de uso que se faz de todas as partes da palmeira do açaí ao nível local, né? Ela é realmente é o que a gente chamaria, eu chamo de um fato social total, né? Ela tá inserida em todos os aspectos da vida, da cultura, né? Da sociedade de várias partes da Amazônia. E do lado direito, aqui são é, transformações, né, da polpa em particular, que a gente vê nessa coleção de produtos que eu mostrei para vocês. Uma variedade daí de transformações que se faz, né, a partir da polpa, do óleo, de outros produtos, e que daí, enfim, estão na base dessa expansão de produtos. E a boa parte dessa transformação, voltando de novo à questão da bioindústria que eu mostrei agora há pouco, ela é feita fora da região. A transformação primária do açaí é feita na região, preparação de polpa, extração de óleo. As outras transformações são geralmente feitas fora, na sua maioria, onde daí vão agregar outro tipo de valor e subsidiar outras indústrias. Mas isso dá uma ideia das inovações e das transformações do açaí. Esse é um gráfico que eu fiz já faz um tempo, e ele é voltado só para produtos de consumo alimentar do açaí. E o que a gente mostra aqui, mesmo com produtos de consumo alimentar, aqueles onde você não tem uma agregação de valor tão grande como em produtos cosméticos ou farmacêuticos, você vê proporcionalmente que o produto, o açaí, nesse caso, ganha valor proporcional à distância que ele toma dos municípios onde são produzidos e dos produtores. Assim. Então, aqui eu acho que é um retrato muito familiar para a Amazônia e para vários produtos da Amazônia, onde a população local, os produtores ganham bastante, o açaí é um produto bastante valorizado, ele transforma realmente a economia rural e urbana de muitos municípios, mas proporcionalmente ao tamanho da economia, o que fica na região é muito pequeno. Então, eu acho que esse processo de incentivar a bioinovação da região eu acho que pode contribuir a trazer essas indústrias para a região, trazer agregação de valor de mais alto nível para perto das áreas de produção, para os municípios onde são produzidos. Como vocês viram naquele artigo recente, grande parte dos municípios da região não agregam valor quase nada aos produtos que são gerados nos seus territórios. Claro, tem muitos exemplos de cooperativas bem-sucedidas, cooperativas que estão tentando reverter esse cenário, mas também que enfrentam, né, gargalos imensos de várias naturezas. E aqui não tem tempo de expandir isso muito, mas de maneira, fiz esse gráfico bem rapidamente aqui para mostrar diferentes caminhos de formação de valor. Né? Claro, a gente pensa de formação de valor, no açaí a gente pensa na materialidade do fruto da polpa, aquilo que a gente consome, que a gente gosta, que se associa com o açaí, com a região. Mas a grande parte dos produtos que vocês viram naquela coleção, eles já são, claro, tem essa parte alimentar, você tem produtos derivados, princípios ativos, novos materiais,
né, que agregam valor, né, pela produção de novos produtos. Agora, uma boa parte dessa produção, você tem desses produtos, e são os produtos que têm mais valor, em muito caso, valor econômico, você tem uma dissociação entre a materialidade, os derivados e o valor. O que que isso quer dizer? Que muitos dos produtos que tem nessa coleção tem praticamente nada de açaí. Mas o que carrega o valor é o nome e a associação que se faz ao nome do açaí. Então, o nome, a cor, né, a simbologia do açaí em si, ela agrega valor, ela é o que traz valor a muitos produtos onde o açaí mesmo desapareceu do ponto de vista material. Isso é uma lição importante porque isso mostra que não é só, né, a transformação do produto em si, né, dos materiais derivados, mas como as narrativas e a maneira de associar aquele produto a valor que, na verdade, traz valor econômico. Para fechar, eu vou falar aqui, eu trazer uma figura que a gente desenvolveu num artigo há 2 anos com a Rachel Garrett e vários colegas da região sobre né, transformações importantes para alavancar a sociobioeconomia regional. Então, aqui a gente usa uma abordagem de transição sociotécnica que o Frank Gills desenvolveu, onde ele fala, bom, essas transições, se a gente quer uma transição para sustentabilidade, uma economia de sustentabilidade com a floresta em pé na região, né? Não é o enfoque do Frank Gills em particular, mas eu estou adaptando a isso. A gente olha ao nível local, quais são os nichos onde a gente vê essas transformações acontecerem, em que paisagem regional esses nichos estão inseridos, né? E em que paisagem regional, nacional e economia, né? Programa de Desenvolvimento Econômico Nacional estão inseridos. Então, eu acho que uma maneira de pensar, né, inovações e transformações e alavancar iniciativas locais na região é pensar o contexto que a gente tem hoje. Como eu mostrei ali no projeto Agentes, você tem iniciativas locais por toda a região. As pessoas não estão paradas, você tem iniciativas de vários tipos, de várias parcerias que estão tentando reverter o quadro de degradação, destruição, de exclusão que se tem na região. Mas, em muitos casos, hoje elas estão isoladas num contexto onde as pressões, né, são voltadas para promover outros tipos de sistemas. Então, isso aqui de maneira conceitual, pelo menos, né, como que a gente pode transformar esses nichos de inovações na normalidade da paisagem? Em vez de ser isolados numa paisagem onde todas as pressões, né, estão agindo contra, estão, né, limitando ou muitas vezes, né, completamente né, desestruturando as iniciativas, como que elas podem virar a normalidade da paisagem, né? E isso aqui de maneira muito simples, na verdade, mas a gente sabe, tem o financiamento acessível ao produtor e sistemas de crédito que são acessíveis a nível local, acesso à capacitação, à tecnologia, à infraestrutura, né, mercado e promoção de mercado, gestão para consolidar nichos de inovação, uma série de iniciativas que podem ajudar a reverter esse caso. Mas elas dependem não só de ação ao nível local, mas uma ação que mude a paisagem regional indireta, mais ampla, né? Então, o sistema de crédito hoje, por exemplo, ele não favorece as iniciativas de sociobioeconomia, por exemplo, elas são uma minoria, né? Muitas vezes, centenas de vezes a quantidade de crédito que é distribuída para a monicultura, né, comparado com a distribuição para sistemas de produção mais sustentáveis na região. Falta de apoio à verticalização de cadeia, a trazer agregação de valor para próximo da área de produção, para os municípios de produção. Aquele artigo dá uma fotografia bem real disso, né? Mais de 60% dos municípios da região não tem nenhuma, pelo menos formal, bioindústria, que transforma e agrega valor ao nível local.
né? E também voltar a programas de pagamento de serviços ambientais e outros programas, né, para que o recurso chegue na mão do produtor, na mão das associações, que hoje uma boa parte fica na mão de intermediários. E, é claro, né, uma transformação na visão do desenvolvimento regional mais amplo, uma política de infraestrutura logística apropriada à escala da bioeconomia, da sociobioeconomia, né, que hoje não se tem uma política regional e nacional voltada para melhorar a logística e para realmente valorizar esses produtos ao nível local. Então, isso é uma maneira de conceptualizar, né, essas transformações. Eu vou falar alguns pontos adicionais aqui, né? Primeiro, não tem panaceia, não tem política. A gente pode ver nesses últimos 50 anos várias dessas políticas e programas que eu mostrei no começo foram apresentados como panaceias ou com aquilo que ia resolver tudo. Não existe panaceia. A consistência no investimento, né? O apoio a iniciativas existentes, tentar buscar, né? Abordar os gargalos que estão a nível local, né? Isso que é importante para que se tenha uma evolução consistente desse processo e não aquele, né, a síndrome do projeto piloto que é tão comum na região, onde você vem, instala um projeto, dá financiamento e depois, né, deixa para trás ou não dá continuidade. Gestão, gestão, gestão. Isso eu ouvi de vários né, líderes e pessoas, líderes de cooperativas e de associações, a importância de capacitação, de focar para a gestão dessas iniciativas, né? Porque não basta você criar um produto, transferir tecnologia, melhorar o sistema de produção sem enfocar na gestão. Custo de produção e logística é o grande gargalo da região, né? A conta não fecha para boa parte dessas bioeconomias, né? Se faz um produto de qualidade, se produz com sustentabilidade, são produtos de grande valor, mas o custo de produção, o custo de logística acaba tirando, né, o retorno, o lucro das comunidades, associações, dos produtores. Os jovens, hoje, o que a gente ouve das cooperativas, das associações, a principal preocupação é a inclusão de jovens. E isso tem muito a ver não só, né, e pensar o jovem no sistema produtivo, na área de produção, mas também nessas outras partes dessas cadeias, na indústria, no marketing, né, na promoção, na valorização dos produtos. Então, criar mais oportunidades e valorizar a participação dos jovens nessas cadeias. E uma questão importante que eu acho que a gente precisa avançar bastante é realmente entender, dimensionar, quantificar e valorizar os impactos sociais e ambientais dessas iniciativas. Porque hoje nós temos uma quantidade imensa de financiamento voltado para a biodiversidade, voltado para clima, e boa parte desses financiamentos não reconhece a contribuição dessas iniciativas locais, muitas vezes porque elas não são dimensionadas, não são quantificadas, e a gente não consegue mostrar que essas iniciativas têm um impacto regional enorme. A gente tem trabalhado um pouco nisso aí no sistema de manejo do pirarucu, e é impressionante a área que cada comunidade, o trabalho da Ana Carla Rodrigues, por exemplo, de cada comunidade que maneja o pirarucu, protege e vigia uma área, às vezes, de 8 a 30 e poucos vezes maior que a própria área da comunidade. Eles têm o impacto na proteção de águas, de várzeas, da floresta, além da produção, que são de importância regional. Nós precisamos valorizar isso e, né, fazer disso uma maneira de trazer recursos que hoje são aplicados, né, no clima, na biodiversidade, em outras áreas, mas que são muito difíceis de chegar na base onde as pessoas estão trabalhando. Bom, são essas as considerações, espero que não tenha passado muito rápido aí, que são assuntos muito complexos, e fico à disposição para continuar a conversa. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Foi muito esclarecedor, assim, e muito interessante a sua fala, tão contextualizada e atual. Eu acho que antes das perguntas, a gente pode passar para a próxima fala.
Rômulo, fica à vontade de compartilhar, se Olá, tiver algo para compartilhar. me ouve e me vê? A gente ouve e te escuta bem. Tá Te ouve bom, e te vê bem, quero dizer. tá ótimo. Bom, primeiro, Eduardo, é o grande prazer de ver um pouco da contextualização técnico-científica de um pouco, né, do trabalho, uma aula aqui. Muito obrigado. Ah, e é interessante, eu vou tentar, assim, é absolutamente complementar o tema, né, e a atuação. Eu vou tentar trazer da lógica, né, como a Natura vê isso acontecendo, né, na prática da comercialização e um pouco de como uma empresa pode, de fato, fazer a diferença tentar fazer a diferença, né? É, acho que também fazer a diferença quando a gente fala de um contexto da Amazônia é algo muito ambicioso para a gente achar que já chegamos lá, né? Fazer a diferença, parece algo muito forte. Mas eu acho, como você falou, não tem panaceia, né? Acho que é trabalho de consistência e coletivo, né? É fazer esse movimento acontecer. Então, eu vou trazer um pouco da minha experiência aqui, da experiência da Natura, ah, nesses 20 anos de atuação. Vamos ver se eu consigo aqui. É, peraí, se me permitem aqui, eu vou só voltar aqui. Opa, aqui. Eu vou cancelar de novo, porque eu só quero garantir que. Aqui, Share Sound. Pronto, achei o botão. Porque eu quero mostrar uma coisinha para vocês depois. Só a última confirmação. Conseguem ver minha tela e me ouvir? Estamos vendo e ouvindo. Perfeito, então. Bom, primeira coisa, eu vou falar um pouquinho sobre Natura, né? Natura é uma marca que, como no nosso próprio logo, né? A gente coloca bem-estar bem, né? E para mim eu digo aqui, ontem, hoje, sempre, né? Essa é a carta que faz mais de quase 60 anos que o fundador da Natura escreveu como a razão de ser da empresa. E eu coloquei aqui do lado, tá? Foi um pedacinho de papel aí escrito, não vai dar nem para ler, mas a gente traduz aqui do lado. Mas é só para dizer que ela nasce é, de um ponto de vista de olhar o bem-estar, que é a relação que a gente tem com a gente mesmo, com o nosso corpo, mas também, além disso, o estar bem, né? Que é essa relação empática com os outros indivíduos, com a natureza, na qual ela faz parte. E com isso, com esta visão, com este propósito, ela foi se desenvolvendo e entendendo. Imagina que uma empresa que nasceu por volta dos anos 60, né? Onde as conversas de sustentabilidade, ecologia não existiam ou estavam iniciando, mas assim, era um outro mundo, literalmente, né? E isso a Natura foi se atualizando, se entendendo como operar dentro desse sistema e sofisticando um pouco o trabalho, né? Hoje a gente anuncia uma visão que a gente quer ser uma empresa 100% regenerativa até 2050. Acho que ah, muito tem um desafio grande, mas eu acho que o mais importante é essa visão tá bem colocada para a gente poder correr atrás, né? E a forma com que a gente vê negócio é essa, é que a gente quer ser como uma tese de que é possível fazer negócio que faça bem para as pessoas e para o planeta, né? Claro, é um negócio, ele gera lucro, mas a gente acha que é possível fazer isso acontecer, trazendo bem para as pessoas e para o planeta, né? E aí, há mais de 20 anos, a gente começa a operar num modelo. Deixa eu tentar tirar aqui uma barrinha. Aí, pronto. A gente opera num modelo que a gente tenta combinar ciência, pessoas e relações dentro de um ciclo, né? Onde a gente olha para bioprocessos, né? Biocomércio e biocosmética, fazendo a interligação desde da bioprospecção, desenvolvimento de novos ingredientes, criação e desenvolvimento de cadeias e industrialização, até chegar num produto final, como se tudo fizesse parte de um grande ciclo de trazer produtos mais naturais, que valorizem e que utilizem dos bioativos da biodiversidade brasileira, não só que eles estejam lá, mas que eles de fato façam diferença, né? A gente brinca que
a natureza é um P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento de mais de 3 bilhões de anos, né? Então eles aprenderam, a natureza aprendeu bastante coisa, né? E é o que a gente vê nos nossos estratos, né? A potência dos estratos, né? Quanto mais naturais possíveis a gente consegue mantê-los, né? Realmente o benefício que ele traz de inúmeras formas, que no nosso caso a gente traduz isso de uma materialidade mais cosmética, né? Dentro desse modelo, a gente desenvolveu um sistema que a gente chama de IPNL, que olha para os valores agregados para além de um capital financeiro, né? E a gente transforma, assim, isso, tenta valorizar isso em reais, né? E nessa metodologia, a gente conseguiu calcular que, no ano passado, né, a cada R$ 1 investido, né, obtido, né, de receita, de venda dos nossos produtos, a gente consegue gerar um impacto aproximado de R$ 4, né? Um impacto socioambiental positivo. Obviamente tem uma metodologia bastante densa por trás, e aí eu queria fazer um convite para vocês. Esse ano a gente lançou essa ferramenta externamente, publicamente, tá? Eu deixei aqui um QR Code para o link do site, que é para como estimar o impacto positivo, né, ou negativo, né, do seu negócio, né? Serve para a gente agora abre essa ferramenta para que possa ser calculada para mais pessoas. Mas a ideia por trás disso é tentar olhar sempre nos 3 eixos, né? Essa é assim a forma que a gente opera negócios, né? É assim que a gente vê isso acontecendo, né? E a gente vê, assim, grande parte desse valor é dado por inovação. Eu acho que isso é um ponto de convergência também com a palestra do Eduardo, assim, que a gente vê. É importantíssimo carregar o valor agregado para dentro do sistema, para dentro da região, né? Então, e ciência e tecnologia é um grande gerador de inovação. Então, hoje na Natura a gente tem diversos pesquisadores, PhDs, e uma parte deles inclusive localmente, trabalhando nos novos desenvolvimentos, novas inovações, né? Em parceria aberta, com uma série de patentes depositadas, né, de uma forma geral, né, na indústria cosmética, né? Um investimento razoável em inovação, né? E diversos produtos para fazer essa engrenagem rodar, né? E tem uma frase que eu gosto muito que a gente traz aqui, né? É, é que o mundo está cheio de maravilhas, né? Mas elas ficam ainda mais maravilhosas quando a gente coloca o olhar da ciência, né? Então, uma série de prospecções que a gente faz, né? Na tradução da ciência, a gente consegue trazer valores ainda mais interessantes, ainda mais bonitos, né? Para o que a gente tem, né? E é claro que a Amazônia, para nós, a gente vê a Amazônia como a nossa principal plataforma de inovação sustentável e geração de impacto positivos, né? E há 20 anos que a gente opera nesse modelo, né? E aqui eu vou passar rapidamente, porque eu não, muitos de vocês traduzem isso melhor do que eu, né? Mas para quem não tem tanto conhecimento, né? É, a Amazônia, a gente chama de terra dos superlativos, né? É a maior bacia hidrográfica do mundo, né? A maior floresta tropical do planeta, né? A maior quantidade de árvores, né? No mundo, né? A maior biodiversidade, né? Também. E o lar de mais de 40 milhões de pessoas, né? E milhares de povos indígenas, de centenas de etnias, né? Então, realmente é um lugar absolutamente magnífico e enorme, né? E extremamente pouco conhecido, assim, né? Metade da população brasileira não conhece a Amazônia e muitos dos visitantes, aqui é só um dado de hotelaria, são estrangeiros, né? Então, de fato, é um valor potencial brasileiro, né? Ainda pouco reconhecido, talvez, pouco desenvolvido, né? Pouco valorizado, né? Aqui algumas falas, né? Ainda é um buraco de conhecimento, né? Tem muito ainda, um valor incrível na região, né? E um enigma de várias formas, né? Então a floresta é realmente magnífica, né? E a gente acredita, então, que ciência e tecnologia podem ser transformadores para esse desenvolvimento sustentável, né? Seja por bioingredientes, seja por próprio conhecimento da região, né? Ah, trazer o valor da Amazônia em si, né? Na inclusão das comunidades, ganhos de eficiência, gestão territorial, né?
E aqui eu queria trazer para vocês um pouco de alguns exemplos de como essa operação Natura funciona nesse negócio, né? Como que esse motor, como que esse ciclo gira, tá? Bom, então, nesses 20 anos, a gente desenvolveu o maior banco de bioingredientes amazônicos da indústria da beleza. Hoje a gente tem 52 bioingredientes disponibilizados. Deixa eu só fechar aqui para aparecer um avisinho aqui para mim. Isso. A gente tem diversos produtos, né, da sociobiodiversidade. Quando a gente chama de produtos, já são os ingredientes em si, os bioativos, muitas vezes, né? Extraídos a partir dessas espécies que vocês veem aqui na tela, né? Diversos deles. E a proposta aqui vou trazer alguns exemplos de como a gente vem trabalhando nisso, tá? Por exemplo, o Tucumã, né? Esse é o produto originado do Tucumã, né? Da espécie, que no final, para nós, é uma ação sinérgica, né? Entre a manteiga e o óleo, a gente extrai, né, a manteiga e o óleo de duas regiões diferentes do fruto, né, para a produção do ingrediente que vai produzir na nossa pele mais ácido hialurônico, né? Vou falar um pouquinho disso aqui daqui a pouco, mas assim, né, a cadeia foi estruturada para mais de 1.000 toneladas de fruto, né, nesse manejo, né? São 3 beneficiadores no Pará, né, das comunidades e cooperativas, né, e mais de 300 agricultores envolvidos, né? Uma operação enorme, né? E é interessante do Tucumã, que é chamado da Fênix da Amazônia, né? Normalmente ele surge em regiões de queimada, né? E ela tem essa característica de que a planta ela é bastante espinhosa, né? Então é muito difícil, especialmente quando elas ficam mais altas, é muito difícil de coletar. Então não é tradicionalmente um lugar que o agricultor ou as comunidades utilizavam justamente por essa dificuldade, né? E aí, a partir de algumas tecnologias de trabalho, a gente consegue apoiar isso e para buscar uma eficiência de fruto, né? Pro agricultor lá, né? Você vê aqui um pouco de algumas fotos, né, de alguns trabalhos que a gente faz, né? Você vê a própria logística, né? Da questão de logística não é simples, né? Hoje a gente fala nós somos temos parcerias com aproximadamente 12 mil famílias, né? Na região amazônica como um todo. 12 mil famílias, opa, desculpa, a gente brinca que assim, é como se a gente tivesse ter 12 mil pontos de controle de qualidade, né? É uma complexidade que a gente não existe em nenhuma outra indústria, né? Então, garantir que esse Tucumã, porque o que a gente percebe é a qualidade do fruto e do transporte, armazenamento, é proporcionalmente igual à qualidade do ingrediente. Então, ele tem que ser muito bem tratado e manejado desde da árvore até a chegada, né? Então, realmente, vocês podem imaginar, é um desafio bastante grande dessa, dessa amarração logística, né? Para conseguir essa operação logística extremamente complexa. A gente tem um time inteiro dedicado para isso, né? Para apoiar na relação e abastecimento desses produtos, né? Então, aqui é como que a gente olha o óleo e a manteiga de Tucumã, né? Retirados aqui dessas duas regiões da planta, e juntos, né, com uma série de compostos, juntos eles fazem uma potência, né, de produção, eles fazem com que o nosso corpo estimule a produção de ácido hialurônico, né, em até 75%. E o interessante é isso, né, e uma das cooperativas com quem a gente trabalha, só uma ordem de grandeza aqui, 140 agricultores, 300 toneladas de frutos, de uma região de mais de 1.800 hectares de floresta, né? Então, um pouco dessa forma com que a gente... E nosso envolvimento nisso é total, desde a bioprospecção, desde a identificação de uma espécie, de relacionamento com as comunidades, de desenvolvimento de uma cadeia, né, de produção, digamos assim, da transformação do ingrediente, né, seja ela dentro de uma, como foi colocado, biofábrica, né, mas nós normalmente utilizamos o nome de agroindústria, né, seja em algum outro fornecedor, até a formulação do produto e venda, né. Um outro exemplo aqui, pegando de novo o ponto, eu achei interessantíssimo, né, com relação ao açaí,
né? Hoje a gente tem um produto de açaí, uma linha inteira de açaí, mas nesse caso o que a gente fez faz alguns anos foi o açaí, ele tem uma problemática urbana grande, né? Com a questão de resíduos, né? O caroço de açaí, né? Ele acaba não tendo utilidade primária, assim, né? Digamos assim, muito sofisticada, né? Para esse resíduo. E a ideia nossa foi, bom, a gente utiliza o açaí, a polpa, né? O óleo. Será que a gente tem alguma utilidade para esse caroço? Foi aí onde a gente, aplicando ciência e tecnologia, a gente descobriu que ele, na verdade, tem uma ação dupla oxidante, né? A partir do caroço, a gente desenvolveu um extrato, né? Que foi o primeiro bioativo potente a partir de resíduos, né? E muito ligado nesse tema de circularidade, né? E o interessante é que, obviamente, você aumenta a cesta de ingredientes da própria cooperativa, né? O que era um resíduo a ser descartado, a ser queimado, né? Ele passa a gerar um valor maior quando você traz ele para um uso como um bioingrediente, né? Paulo, se a gente tiver um tempinho, eu queria mostrar um videozinho aqui. Pode ser? Fica à vontade. Tá bom. Eu acho que esse caso é muito emblemático porque a gente acabou conseguindo fazer um vídeo documento, né, digamos assim, que eu queria trazer para vocês, que é o Ajuru, que é uma das dos mais recentes desenvolvimentos, que ocorre numa região praieira, né, do Pará, né, no norte do Pará, né, e ele é interessante, né, ele é uma espécie de restinga, né, que é a divisão ali de floresta e mar, né, tem uma função ecológica importante, né, dentro de uma cooperativa de mulheres, né, da região, marisqueiras da região, né, e o que a gente viu na ciência é que esse foi o primeiro bioativo nosso que estimula o colágeno 17. O colágeno 17 é como se fosse um controle de qualidade das nossas células tronco, né, e ele ajuda a restaurar a firmeza da pele, né. Hoje a gente aplica ele dentro de um produto de óleos também, né, um sérum para óleos, que é o nosso melhor sérum de óleos, né? Então é muito interessante. E o desafio foi imenso para desenvolvimento desse ingrediente, assim, né, do ponto de vista técnico, né? Mas eu queria só trazer um videozinho para vocês, para acho que deixar um pouco mais, dar mais clareza de como a gente atua, tá? Tem 1 minuto e meio, mais ou menos. A gente está na Resex Caeté Taperaçu, em Ajurutegua, no município de Bragança. O bioingrediente que a gente decidiu trabalhar neste tipo de ecossistema, ele é um fruto muito importante, tanto para a economia da vila como para a preservação do ambiente. É o ajuru. Ajurutegua significa terra de muito ajuru. O ajuru ajuda na preservação da restinga porque ele assegura a duna, evitando a erosão. Se o ambiente de restinga não é conservado, o que acontece? Ele desaparece, o mar vai entrar e vai impactar diretamente tanto a comunidade, nesse caso, como o mangue. Depois de um tempo de armazenamento dentro da própria vila, o ajuru é levado até a natura para ser processado e chegar em uma manteiga. Na pesquisa do Projeto Marieta, a grande descoberta nossa foi a via do colágeno 17. Essa molécula é uma proteína estrutural que faz a junção entre as camadas da pele. E em destaque, nós observamos que a manteiga ela é rica